Fala pessoal, beleza? Hoje iniciando aí um novo projeto aqui na AgroSolo, projeto aí que a gente vai trazer aqui várias pessoas especialistas em cada área. E hoje uma presença aqui muito especial, iremos falar sobre alimentação natural com a Anne. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Anne, eu sou médica veterinária, consultora técnica da Farmina, pela distribuidora Compete. E aí eu vim aqui fazer um bate-papo com o Herbert pra gente discutir um pouquinho sobre alimentação, sobre rações aí naturais, né, que tá tão em alta, tirar algumas dúvidas da galera. É isso aí, pessoal. Então vamos lá, Anne. Você trouxe aqui a ND, né? Isso. Vamos falar sobre ração natural, os principais diferenciais de uma ração hoje que é considerada natural para uma ração hoje em dia mais normal do mercado. Quais são os pontos que você pode detalhar pra gente, né? Tá, a gente chama aí as rações super premium, né? Ou de tradicionais ou de naturais. Então ela é uma super premium natural. Então o principal diferencial, na verdade principais, né? Porque é mais de um. Então o primeiro seria a questão do conservante. Então os conservantes são naturais. Extrato de tocoferol, que é a vitamina E, que naturalmente tem essa propriedade antioxidante. A gente tem inclusão de carne fresca na composição. Isso melhora bastante aí a palatabilidade da ração. E escolha de alguns ingredientes que trazem vários benefícios para os animais, né? Ingredientes naturais, desde frutas, legumes, extratos botânicos, né? Então, assim, tudo para trazer uma qualidade de vida, longevidade para o animal. Então, eu acho que eu citaria mais ou menos esses e pontos. E hoje em dia, é muito interessante, né, que a humanidade está tentando se alimentar com formas mais naturais, mais saudáveis. E tudo que o tutor come, basicamente, ele quer dar do seu cachorrinho, que hoje em dia não é mais um cachorrinho, ele já faz parte da família, né? É um integrante, é um filho mesmo, né? Tanto que o pessoal, quando a gente fala, vai levar no veterinário, tem gente até que reclama, não vou levar no pediatra, né? Então, assim, a ração natural hoje em dia, os principais benefícios aí é o quê? Melhoria na pelagem, absorção de nutrientes. Isso, então a qualidade dos ingredientes vai trazer um resultado sistêmico, né, como um todo melhor. E uma coisa que eu esqueci de falar, a questão dos transgênicos. Então normalmente essas rações do ramo natural, elas não são transgênicas, né? Isso é um pouco polêmico, porque ainda divide opiniões aí dentro da classe dos consumidores, mas eu acho importante a gente ter algo disponível para atender essa demanda que está surgindo e está cada vez mais forte. E voltando à questão aí da qualidade, quando a gente tem escolha de ingredientes muito digestíveis, né, a gente tem uma absorção melhor, um aproveitamento melhor pelo animal, né? Então a pelagem vai ficar uma outra aparência, mais macia, mais brilhante, com menos queda de pelo. As fezes vão ficar com uma consistência melhor, um score fecal ideal, que a gente fala, né? Uma textura adequada, coloração adequada. A parte aí da saúde oral também tem o cuidado para a gente evitar a formação de tártaro. Saúde intestinal, a gente tem escolha de vários tipos de fibra para trazer uma saúde intestinal desejada, né? Isso vai refletir no organismo como um todo. Então a gente não olha mais somente para uma nutrição aí para atender somente as necessidades nutricionais, mas muito além disso, né? A gente quer uma saúde geral aí, uma nutrição ótima que a gente fala. A parte da absorção que você falou é muito interessante, né? Até para o pessoal ficar ciente. Não é só a quantidade, que é claro que a quantidade de proteína é interessante, mas não só a quantidade, mas a qualidade da proteína. Exatamente. Muitas vezes o pessoal acaba se apegando somente aí aos níveis de garantia, que é aquela tabelinha que mostra as porcentagens, né, de proteína, de gordura, de fibra, mas além de uma porcentagem maior, né, de proteína, a gente tem que ver qual a qualidade dessa matéria-prima, o que está sendo utilizado como fonte de proteína, para saber se aquilo realmente vai ser bem aproveitado pelo animal. Porque às vezes acontece, né, da gente ver uma proteína alta e na hora que a gente vai ir no rótulo e ver quais os ingredientes, nem sempre são os mais digeríveis, né, digestíveis. Então a gente precisa às vezes olhar os detalhezinhos que estão ali atrás da embalagem. A gente estava falando aqui, né, que houve uma revolução aí na qualidade nutricional, né,
de 15, 20 anos para cá, houve uma tecnologia, muito dinheiro foi empregado para melhorar a alimentação dos cachorros. Por isso que os cachorros hoje eles vivem aí bastante. A gente já pegou cachorro de 20, 22 anos. Antigamente o cachorro não vivia mais que 9, 10 anos. Então, graças à tecnologia empregada na ração, está fazendo com que a vida do cachorrinho nosso seja prolongada. E a ND parece que tem muita tecnologia. Muita tecnologia. Né? Inclusive, esse é um dos principais diferenciais que eu sempre destaco para o pessoal, né? Então, assim, primeiro, falar um pouquinho aí da proposta fundamental aí da Farmina, que é fazer uma alimentação com um perfil de alimentação carnívora. E aí, o que isso significa? Significa que ela vai ter uma maior quantidade de proteína, uma maior quantidade de gordura e principalmente baixo carboidrato. Então, esse é um perfil de alimentação carnívora, né? Então, pensando que os cães e gatos são aí da ordem carnívora, né? Os cães possuem até um hábito alimentar mais onívoro, né? Mas dentro da classificação taxonômica, eles são carnívoros. Onívoro, que significa que ele se alimenta tanto de vegetais quanto de frutas e proteína, né? Isso. Já então, o gato é só proteína, não come vegetais. Né? Ele até consegue metabolizar, né? Mas o organismo dele está mais adaptado para algo dentro de uma alimentação carnívora. Sim. Então, a gente até escuta falar, cães são onívoros ou carnívoros. Na verdade, tá certo as duas formas de falar, né? Porque dentro da classificação taxonômica, que é aqueles desenhos de biologia que a gente vê, família, gênero, espécie e tal, ele é da ordem carnívora, né? Mas o hábito alimentar já é um pouco mais variado, então a gente falaria onívoro, né? Agora, os gatos já é um carnívoro estrito, porque o gato, ele, assim, independente se ele recebe uma quantidade alta ou baixa de proteína, a enzima que vai catabolizar essa proteína, ela sempre vai estar em alta atividade. Então, assim, é importante a gente oferecer a quantidade adequada de proteína para esse gato, porque senão ele vai começar a consumir da própria musculatura, né? Porque o metabolismo dele não vai ter uma adaptação, né? Pensando aí na enzima que vai digerir essa proteína, de acordo com se a gente tem mais ou menos proteína. Daí entra que nunca deve dar ração de cachorro para gato e vice-versa de gato para cachorro, né? Também falando na questão da taurina, né? Nem todas as rações aí de cães vão ter a taurina e o gato precisa necessariamente receber obrigatoriamente a taurina, né? Então, cães e gatos são animais diferentes, com metabolismos diferentes, então a gente precisa respeitar isso e oferecer aquilo que é indicado para cada espécie. Maravilha. Oane, eu tenho um Shih Tzu, né? Hoje em dia as raças hoje estão em alta, é Shih Tzu, Pug e Lhasa. Em que a ND vai ser bom para o meu Shih Tzu, para o meu Pug, para o meu Lhasa, diferenciais, se você conseguir explicar até algumas particularidades de cada probleminha genético de cada raça, seria interessante, que muita gente está assistindo esse vídeo aqui, deve ter também. Tá, o que eu gosto de destacar aí com relação a essas raças, né, que a gente vê bastante na rotina, eles são bem seletivos, né, com um paladar aí bem exigente. Então, quando a gente vai introduzir uma alimentação, né, é ideal que ela seja bem atrativa, bem palatável, bem cheirosa, porque eles são muito criteriosos, né, eles são muito exigentes. E daí, falando em relação à ND, a gente tem uma tecnologia de produção que, quando a gente vai fazer a inclusão dos óleos e das gorduras no grão, né, que já foi fabricado, esses grãos entram numa câmara que a gente chama de vacuum coater, né, que é uma tecnologia utilizada, e aí dentro dessa câmara os grãos vai ter um vácuo que vai ser gerado aqui dentro, então é provocada uma diferença de pressão de fora em relação a dentro do grão, e aí esse vácuo gerado é ele que vai ser responsável por puxar essas óleos e gorduras até o meio do grão, né? Para que ao mastigar ele sinta o sabor muito mais forte, né? Porque se fica só por fora é uma coisa. Agora, se eu consigo incluir de forma completa aí nesse grão, isso, tá no grão inteiro, de forma como um todo. Então, quando ele mastiga, ele sente muito mais o sabor, né? É muito mais atrativo dessa forma. A gente melhora a palatabilidade. A carne fresca também melhora a palatabilidade. Então, a gente teria dois fatores aí contribuindo para a melhora dessa palatabilidade. E as vitaminas também são incluídas nesse sistema.
lá no final do processo e na forma líquida. Então essas vitaminas eu não vou ter perdas ao longo da extrusão. Por quê? As altas temperaturas fariam essas vitaminas perder, né, sem propriedade. Então lá no início, normalmente o pessoal coloca no premix, né, mineral e vitamina, uma quantidade maior. Só que daí a Farmina não quis utilizar dessa forma justamente para não ter perdas, né? Então eu coloco lá no final, já pensando que eu não quero ter perdas vitamínicas. No caso, o Spitz, ele tem tendência a ter desvio de patela. A ração ND tem algum tipo de suplemento ou nutriente ou vitamina para auxiliar? A gente tem a inclusão de ingredientes funcionais que a gente fala, né? Que são glucosamina, condroitina, né? Tanto nas raças de porte pequeno, né? Como nas de porte grande, porque a gente sabe que não é algo necessário só para os cães grandes, com né? certeza. Os pequenininhos também precisam, porque eles fazem um esforço de pular em cima da cama, desce, às vezes... o caso de cachorro Spitz, Shih Tzu que vai subir na cama ou vai descer, pug, e acaba numa brincadeira quebrando... se lesionando, né? Então é bom a gente fazer algo preventivo, né? Já que a gente tem disponível esses ingredientes funcionais. E aí vão ter outros, né? Extrato de yuca para reduzir o cheiro aí das fezes, legal, porque os animais estão morando dentro das casas, né? Dos apartamentos, né? Junto com as pessoas. Então eu tenho que lançar a mão de alguma coisa que vá reduzir o cheiro dessas fezes, né? Algo que vá diminuir tártaro, porque senão o hálito vai ficar ruim, isso também, né? O tutor não vai gostar. Enfim, tem os prebióticos, né? Que ajudam aí, que são incluídos também. Então, assim, resumidamente, para essas raças que a tendência é ter queda de pelo, tem que ter um trabalho um pouco mais abrangente com as vitaminas para pelagem, para ficar mais vistosa. Isso. A ND. Porque por a gente ter uma quantidade boa de proteína e principalmente proteínas de boa qualidade, eu vou conseguir um resultado aí muito bom em relação à pelagem, né? Porque pelo é composto de proteína, né? Então, se a gente está oferecendo um bom aporte aí proteico, naturalmente a resposta aí da pelagem e da pele vai ser muito boa, né? Maravilha. Então, uma ração assim completa, né? Sim. Agora vamos supor que levou para casa, o dono veio na AgroSolo, comprou a ração, e por mais que seja uma ração perfeita, a gente sabe que não é 100% garantido o cachorrinho se adaptar. Pode ser aquele cachorro mais enjoado, o cachorro não se adaptou, uma semana o dono insistiu. Tem alguma forma de ressarcir? Tenho 100%, tenho 100% de satisfação. Então a gente fala que isso, normalmente as rações aí super premium, todas acredito que tenha esse 100% de satisfação. Então se o animal por algum motivo não se adaptou, aí não comeu a raçãozinha, ele entra lá no saque, coloca os dados tanto dele como do animal, descreve o que aconteceu e aí a Farmina libera a troca aí desse produto. É uma ração aí natural, sem conservante, sem transgênico, sem corante alimentar, né? Uma ração completa com todas as vitaminas que o cachorro precisa e o gatinho, né? Rony, falando da tecnologia, né? Você mencionou aí do vácuo que ela tem, né? Para fazer com que os nutrientes eles entrem dentro do grão, para ficar mais palatável, ficar uma ração mais gostosa. Tem uma outra tecnologia muito importante também, né? Tem, que é a atmosfera modificada. Então, dentro da embalagem, a gente tem aqui uma atmosfera que foi modificada. Então, a gente tira o oxigênio e coloca nitrogênio, né? Para que eu evite a oxidação dessa ração, né? Então, para que eu mantenha aquilo conservado da melhor forma. Quando eu faço essa troca desses gases, né? Tiro totalmente o oxigênio e deixo somente o nitrogênio, ele faz com que não ocorra essa degradação natural aí da ração. Maravilha, fantástico. Anne, lembrando que, fugindo um pouco da ração, né, a gente está aqui toda hora bebendo água, ingerindo líquido, foi passado na internet que parece que nesse mês de outubro vai vir uma frente de calor aí muito pior do que essa que a gente passou aí. Então, algumas dicas você tem para poder dar para o pessoal que está em casa aí assistindo sobre hidratação, o cachorrinho, tanto o gato? É importante a gente utilizar vários potinhos, né, de água, deixar vários potes distribuídos aí pela casa para estimular esse animal a tomar mais água, né? Colocar às vezes pedrinhas de gelo ali junto para ajudar, fazer sorvetinho, às vezes o pessoal ensina a fazer sorvetinho com algum alimento úmido, né, para estimular a ingestão hídrica.
colocar esses potes em lugar que não bata sol, né? Porque isso é importante. Deixar na sombra. Para os gatos, mais importante ainda, porque os gatos tomam menos água do que os cães, então é legal a gente incluir alimento úmido, inclusive na alimentação deles, porque às vezes eles não vão tomar tanta água, né? Às vezes na fonte ou no... Desidratação do gato nessa época é bem maior. Então se a gente usa um sachê, acaba que ele vai comer essa água, entendeu? Então é positivo. Lembrando, pessoal, que muita gente vem com a gente reclamando, né, falando que o cachorro não está comendo, quando esquece que no calor também o cachorrinho ele tem perda de apetite. Né? Perde um pouco a fome, é normal, igual a gente. Então, se por um acaso você dá ração de manhã e à noite, não tem problema se por um acaso ele não comer de manhã, né, ele comer só à noite, escolher os horários mais frescos e tá tudo bem, não precisa se preocupar. Isso é uma resposta natural aí a esse estresse térmico, a gente, né? Perde o apetite, né? Imagina o cachorrinho. Então não tem problema. É importante ele comer, claro, mas pode ser que ele não coma, às vezes, o tanto que ele está acostumado, né? E no horário ele vai optar por um horário mais fresco. Mais fresco, né? De manhãzinha ou até de madrugada. Né? Isso. Então beleza, pessoal, para você que ficou até agora no final do vídeo aí, a gente tem uma surpresa. A gente vai fazer o sorteio de 2 pacotes da ND Gatos Castrados de 1,5 kg. É muito fácil de você estar concorrendo. É só você vir aqui nesse vídeo aqui no Instagram, comentar aqui Farmina é na Agrosolo e pronto, a gente vai pegar esses comentários aí, vai fazer um sorteio. Claro, você já tem que estar aí seguindo a Agrosolo, tá? Então essa semana a gente vai fazer esse sorteio aí. Na Agrosolo a gente tem aqui a linha completa da Farmina, né, Anny? Muito obrigado por você ter vindo aqui, a gente ter esclarecido aqui sobre essa parte de alimentação. Você quer dar algum esclarecimento? Você quer falar mais alguma coisa? Queria só agradecer a oportunidade, né, de poder passar um pouquinho aí do conhecimento, ajudar os tutores aí num cuidado mais direcionado, mais especializado aí. Pessoal, lembrando, tá, que a gente vai fazer outros bate-papos aí, a gente vai chamar vários especialistas aqui de vários setores da Agrosolo. A gente tem a parte de agrícola, tem a parte de boutique pet, piscina, jardinagem. Então é só acompanhar aí que vai vir muita novidade aí pela frente, viu? Então, Agrosolo, aqui é o lugar.